Bom dia, igreja amada. Que a paz do Senhor Jesus esteja com tua vida e tua casa. Hoje é o primeiro domingo, dia de Santa Ceia, dia de comunhão. E eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos, um texto que está num contexto de andar em amor. Um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 21. Você que está aí na tua casa, que juntou sua família, você que pode ser que esteja em casa sozinho, abra a tua Bíblia, vamos ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Pai de amor, queremos te agradecer por esta oportunidade, que mesmo não podendo estar juntos presencialmente, podemos recorrer a este recurso que temos para juntos podermos adorar o teu nome através da internet. Pedimos que o Senhor fale conosco, prepare os nossos corações e mentes, aquilo que o Senhor tem na tua palavra para nós. Nos consagramos ao Senhor e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5. Paulo começa esse texto nos versículos 1 e 2, dizendo: sejam imitadores de Deus como filhos amados. No versículo 2 ele diz: vivam, andem em amor, como nosso Senhor Jesus. E nos próximos versículos, 3 a 8 e 11 a 12, Paulo está orientando aí o que nós não devemos fazer. E são atitudes e ações que os desobedientes fazem. E aí, terminando o que nós não devemos fazer, Paulo começa então o versículo 15 com um portanto. Portanto, com base em tudo isso que nós não devemos fazer, ele está dizendo aí: sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de todo o coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse texto o Senhor me deu fazendo a tarefa do discipulado. E ele dizia assim: busque um texto bíblico que tenha a ver com a tua resposta. E o Senhor me levou a este versículo: aproveite. Em outra tradução é remindo o tempo, aproveitando cada momento ao máximo. E esse texto ficou ao meu coração, e quando fui buscar de Deus uma palavra para hoje, o Senhor me deu esse texto. E eu achei muito interessante que ele está num contexto de unidade, de andarmos em amor. Paulo começa então o versículo 5 dizendo: portanto, sejam cuidadosos. E eu vou falar rapidamente aqui, porque a proposta, o tema dessa palavra é aproveitando a oportunidade. Então vamos falar rapidinho naquilo que não aproveita, naquilo que não traz proveito. Bem rapidinho para entrarmos então como aproveitar cada oportunidade. Ele está dizendo aqui: sejam cuidadosos e não insensatos, não hajam de forma impensada e não se embriaguem com vinho. Então, 3 coisas que nós não devemos ser: insensatos, agir de forma impensada e nos embriagarmos com vinho. No embriagar-se, eu coloquei toda espécie de vício. Toda espécie de vício, vinho, a TV, a internet, a pornografia, o materialismo, o ativismo.
E a gente tem descoberto pessoas que são... Essa situação tem trazido à tona pessoas que são viciadas em má notícia. Estão se impregnando com a má notícia e estão mal. Isso está fazendo mal para si, para a sua família. Então, rapidinho também, dentro dessa coisa de não nos embriagarmos com a má notícia, eu vou compartilhar rapidinho uma palavra que uma pastora mandou para mim nessa semana, uma amiga, uma lição que ela tirou da história de Davi e Golias, que eu achei muito interessante. Durante 40 dias, o Golias ficou ameaçando o povo de Deus. E no primeiro dia que ele lança a ameaça, isso está registrado em 1º livro de Samuel, 1 Samuel 17, versículo 11. Na primeira ameaça, a Bíblia diz que Saul e os seus homens, todo Israel, ficaram aterrorizados e muito abalados. E nós temos ficado, sim, quando essa notícia, essa situação chegou até nós, começando lá na China, nós ficamos apavorados. Só que por 40 dias, todos os dias, por duas vezes por dia, Golias ameaçava o povo de Deus. E esses homens, a sua mente e o seu coração foram se enchendo de terror e de pavor. E quando Davi chega lá, no dia que ele chega, após esses 40 dias, ele ouve aquela palavra e imediatamente ele declara a verdade. E ele diz: quem é esse incircunciso filisteu falando contra o exército do Deus vivo? E nós sabemos, conhecemos a história, ele fala porque ele não está com a mente aterrorizada, ele não ficou ali aqueles 40 dias ouvindo essas coisas, então ele diz aquilo que está cheio o seu coração. Ele diz a verdade e ele vai enfrentar Golias com a verdade e o poder de Deus. Então, como aproveitar? Se não vamos nos embriagar, não vamos agir como insensatos ou de forma impensada, como aproveitar o tempo ao máximo, todas as oportunidades que Deus está nos dando? Esse texto de Paulo, nós temos aí, como aproveitar cada oportunidade. Na última palavra que eu trouxe também para a igreja, na quinta-feira de oração, eu falei de um comentário sobre o Kairós de Deus, sobre esse tempo, esse momento que estamos vivendo, ser uma oportunidade de Deus. E também, rapidinho, eu quero dizer 2 formas que o David fala naquele texto dele, sobre aproveitar esse Kairós de Deus. O Kairós, esse momento, estamos tendo uma oportunidade. E ele fala de 2 atitudes. A primeira, nós fazemos pequenos ajustes e saímos desse momento, quando tudo acabar, nós sairemos um pouco diferentes. A segunda maneira de aproveitar essa oportunidade é abraçar o Kairós, abraçar esse momento e aproveitar. E quando tudo isso acabar, nós sairemos dele profundamente transformados em nosso relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o meu cônjuge, com minha família, com o meu grupo pequeno, com minha igreja e com o mundo. Então, como aproveitar uma oportunidade tão terrível, uma situação tão terrível, como aproveitar a oportunidade? Então, vamos lá para o texto. A primeira coisa, então ele fala, quando ele diz não sejam insensatos, sejam sábios. Não hajam imprudentemente, mas procurem entender a vontade de Deus. Então, como sábio e como quem procura entender a vontade de Deus, a primeira orientação que Paulo dá, no versículo 18, sejam cheios do Espírito Santo. Não vos embriaguem com vinho, com vícios, mas enchei-vos, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa que a gente vê nessa orientação é que é imperativo, é uma ordem. Todo cristão precisa deixar-se encher,
ser cheio do Espírito Santo. Porque também é impossível viver a vida cristã por minha, por tua própria força. Somente no poder, na graça do Espírito Santo é que podemos viver a vida cristã. O tempo do verbo aí, ele está no presente, na voz passiva. Então, o que significa, e no grego, o tempo presente, ele tem ação contínua. Então, é algo que deve acontecer continuamente. Encham-se continuamente pelo Espírito. A voz passiva significa que o sujeito sofre a ação. Então, é o Espírito Santo que enche. E eu, então, não preciso fazer nada? Preciso sim. O que nós precisamos fazer? Como indivíduos, como igreja, como família. Deixar-me encher. Então, como que eu me deixo encher? Na busca através da oração, da leitura da Bíblia, que são as oportunidades que o Senhor está me dando nesse tempo em que estou enclausurado e tenho mais tempo para fazer isso. Então, buscando. Também me esvaziando, através de pedir ajuda do Espírito Santo. Pedir em oração, Senhor, me ajuda a esvaziar-me de mim, das coisas ruins, do pecado. E é o próprio Espírito que vai revelando, a luz dele vai penetrando em nós e vai nos limpando. Então, a minha parte é buscar, é me esvaziar, para ser então cheio do Espírito Santo. Em família, vamos pedir ao Senhor, vamos pedir, Senhor, enche-nos, enche-me do teu Espírito. A segunda forma que, como sábios e como quem procura entender a vontade de Deus, que Paulo diz aí, está no versículo 19. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração através da música. Adorando ao Senhor de coração. Não é de qualquer forma, do jeito que me agrada, mas de coração, do jeito que o meu Senhor agrada. Interessante que é o Espírito Santo que me leva a levar ao Senhor, a entregar ao Senhor este louvor, esta adoração. E também o cântico, a nossa expressão, é uma evidência de estarmos cheios do Espírito. Agostinho, ele tem uma frase que diz assim: quem canta, ora 2 vezes. Aproveitemos a oportunidade para louvar ao Senhor. Cantar em família, juntos, junto com as crianças, os jovens, o vovô, a vovó. Vamos juntos, papai, mamãe, tios, quem estiver com você em casa. Vamos nos juntar para adorar ao Senhor. Nós temos feito nossos cultos domésticos em família, através online. E temos intercalado. Algumas vezes fazendo juntos com as crianças, cantando os cânticos das crianças, e o texto bíblico tem que ter o jeito que as crianças entendam. E nessas 3 semanas, uma vez, nós escolhemos fazer um pouquinho mais tarde, fazendo a gente, os mais velhos, tendo uma oportunidade de abrir coração, pedir oração. Então, é importante esse tempo que o Senhor está nos dando em família, para compartilharmos, orarmos. Outro texto, nesse versículo, ele fala, falando entre si com salmos. Então, nos comunicando de uma forma saudável, de uma forma sadia. E cantando juntos, cantando em adoração. Bota as crianças para tocar seus instrumentinhos aí que eles têm, as baterias. E vamos louvar e adorar ao Senhor. O Senhor se agrada. Então, uma forma também de espantar o medo, de espantar a má notícia, é cantar louvores ao Senhor. Muitas vezes em oração, o Senhor traz cânticos e muitos de nós, moramos sozinhos. Mas com certeza não estamos sozinhos. Eu percebo, e muita gente, muitos dos irmãos com quem eu tenho falado por telefone, pela internet, têm falado para mim, eu tenho orado por você. E nós temos orado, Deus tem levantado aqueles que estão em família
para orar por aqueles que moram sozinhos, como eu e você. E a tua casa está cheia da presença de Deus. Creia nisso. Esses dias, num tempo que estava tendo com a Edna Cardoso, ela estava orando por mim. E quando ela estava orando por mim, pelo fato de eu estar sozinha, o Senhor, naquela hora que ela orava por mim, o Senhor trouxe no meu coração o desejo de orar por aqueles que estão com a casa cheia. E está todo mundo ali e às vezes está ansioso por um tempinho a sós. E eu achei tão interessante a gente começar a se preocupar com a necessidade um do outro. E naquele momento, se você está vivendo essa situação, o Senhor tem levantado pessoas para orar por você. Para que você consiga dar uma saidinha, vai até o banheiro, vai até o quarto, vai até um lugar onde você consiga na tua casa, para ter um a sós com Deus. E o Senhor quer nos transformar como família, nos levando a adorar. Se você está sozinho, bota o som e dança e canta, levante suas mãos e adore ao Senhor. Vamos nos encher, aproveitando ao máximo as oportunidades que o Senhor nos dá. A próxima atitude de quem é sábio, de quem está procurando a vontade de Deus, está no versículo 20. Sejam agradecidos por tudo. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei bem interessante esse comentário do Dr. Shedd, pastor Shedd, na Bíblia Vida Nova. Sobre esse versículo, ele diz assim: aquele que crê mesmo, em Romanos 8, 28, vocês lembram que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito? É esse texto que o pastor Russell Shedd comentou. Aquele que crê mesmo nesse texto de Romanos 8, 28, não tem razão para queixar-se, mas para agradecer por todos os propósitos divinos. Deus, eu não entendo essa situação. E eu tenho medo, sim, então eu entrego ao Senhor esse medo. Mas eu quero também agradecer, porque eu creio que o Senhor é verdadeiro, a tua palavra é verdadeira, e o Senhor age em tudo isso que está acontecendo. Então eu te agradeço por teu poder, por tua ação poderosa, porque o Senhor não deixou de agir. Então, agradeça ao Senhor. Paulo orientando também sobre oração em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ele também diz: em tudo dai graças, por quê? Porque esta é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus. Então, nós não estamos procurando entender qual é a vontade de Deus, sendo sábios. Sejam agradecidos, porque é a vontade de Deus que queremos fazer, indivíduos, família, igreja. Então, sejamos agradecidos. Reúna a família e comece, abra o Salmo 103, nesse versículo eu me lembrei da palavra do Luquinhas, um dia desse para nós, no Salmo 103, quantos motivos para agradecer, para render graças ao Senhor. Quando tiver com a família reunida, peguem lápis e papel e começando pelo mais velho ou pelo mais novo, vamos lembrar e anotar motivos de gratidão. E agradecer ao Senhor por tudo. Ouvindo o vovô e a vovó, a história dos nossos queridos, ouvindo as lutas que eles tiveram que enfrentar para criar os filhos e hoje estar na condição que está. Quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor? Então vamos agradecer cada dia. Senhor, estamos vivos e respiramos um ar pela tua misericórdia. E nós queremos viver vida abundante. E obrigada pela vida abundante que temos em ti. Sejam agradecidos. Deus se agrada e queremos agradá-lo. E a última orientação daquele que é sábio, daquele que quer agradar, quer entender a vontade de Deus, então está aproveitando esta oportunidade que estamos vivendo. A última orientação está no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
Irmãos, é crucial neste momento em que estamos vivendo, em que estamos sendo obrigados a ficar juntos, aprendendo esse convívio. Porque talvez o nosso convívio era de bom dia, vai com Deus, e boa noite, cheguei, tudo bem, boa noite, vou dormir, né? Por conta das nossas correrias. E Deus está nos dando a oportunidade de conviver. Mas isso não é fácil. E tudo bem. Esses dias alguém postou uma orientação, eu acho que era psicológica, de como os pais, as mães agora que não estão no escritório, estão pilotando a mesa e o fogão, como lidar com as crianças que não estão indo para a escola. E alguém comentou assim, ai, que triste, que a gente tem que aprender a conviver com a própria família. Triste, mas amém, vamos aproveitar. É uma oportunidade que Deus está nos dando, de conhecer, dos cônjuges se conhecerem melhor, de pai e mãe conhecerem melhor os filhos. Amém. Então não vamos ficar lastimando, vamos aproveitar a oportunidade. E nem julgando, e nem criticando. Amém, Senhor. O Senhor está me dando essa oportunidade. Louvado seja o teu nome por isso. Mas como fazer? Como essa convivência? Sujeitando-se um ao outro no temor a Cristo. O que é isso? Olha, preste atenção que esse último versículo dessa parte até aí, do capítulo 5 até o 21, encerra e começa um outro assunto. É um assunto de uma orientação no casamento. No versículo 22, vós, maridos, amai vossas mulheres. Interessante que esse novo tema começa com sujeitai-vos uns aos outros como igreja por temor a Cristo. Então, o marido ama sujeitando-se um ao outro. A esposa se submete sujeitando-se um ao outro. O filho obedece sujeitando-se um ao outro. Então, é este convívio que a gente está tendo a oportunidade de viver agora como irmãos, como igreja, como família. E o que é isso? Nesse momento em que estamos todos juntos, o que é esse sujeitai-vos uns aos outros? Eu gostei muito do comentário da Bíblia Almeida, século 21, e eu vou dizer aqui para os irmãos. É abrir mão de preferências em favor do outro. Então, o Luiz gosta de assistir o jornal. E a Rosa quer ver as sériezinhas dela. O Luiz vai assistir um jornalzinho só e vai abrir mão para a Rosa assistir as séries. O que você acha, Luiz? Não é? O Paulo vai abrir mão, porque não é a Edna que está aqui, então eu estou falando com o Paulo. O Paulo vai abrir mão de ver lá os programas, de repente, de animais, como chama aquela TV de animais? Vai abrir mão de ver seus programas legais e vai deixar, de repente, a Mariana, a Edna assistirem alguma coisa que gosta. Estou falando da TV, mas sei lá, abrir mão de alguma coisa. Eu não gosto de comer isso. Mas a mamãe gosta, então vamos comer hoje com ela. Abrir mão das nossas preferências. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. Abre mão um pouquinho, ouve um pouquinho o assunto do outro. E o outro depois vai ouvir o seu assunto. Então, esse sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. O que significa esse por temor a Cristo? É a motivação do meu coração. É pelo meu Senhor Jesus. Então, porque eu amo ao Senhor, porque eu ando com Ele, porque eu sei que isso agrada, eu vou abrir mão da minha preferência em favor do outro. Nesse convívio, vamos aproveitar, porque a gente aprendendo isso, quando tudo isso acabar, nós aprendemos um convívio melhor com todos. Olha que oportunidade que Deus está nos dando. Outra coisa desse comentário da Almeida, século 21, ele diz, o cristão cheio do Espírito, ele age como servo e não como senhor. Ele age com bondade e gentileza, e não com arrogância e superioridade. Então, eu preciso me encher do Espírito. Cantar e louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E o cristão que tem essa prática, ele se submete em favor do outro, por amor o outro. Por amor, por temor a Cristo, nós tratamos o outro superior a nós. Como mesmo Paulo falou aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Tratar o outro superior a mim.
Isso é sujeitar-nos uns aos outros por temor a Cristo. Aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Então, relembrando, como sábios e como quem procura entender a vontade do Senhor, sermos cheios do Espírito, cantando e adorando ao Senhor de coração, juntos, como família, agradecendo ao Senhor por tudo e sujeitando-nos uns aos outros por temor a Cristo. Que neste momento difícil em que estamos vivendo, possamos continuadamente, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Dele vem a capacitação e o poder para aproveitarmos individualmente, como família e como igreja, cada oportunidade que Deus está nos dando. Deus está nos dando. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigada por tua palavra. Obrigada por tua graça, por teu amor que nos envolve, a forma como o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Pedir perdão, Pai, que se temos fugido para outro lado, que não seja o Senhor. E nós pedimos a tua ajuda para corrermos para o Senhor, para que o Senhor nos encha com o teu Espírito e nos capacite a viver de forma que agrade ao Senhor. Cada um de nós pessoalmente e cada família e todo o teu povo, Senhor, no bosque e em todo lugar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Estamos aqui com os elementos e espero que você tenha providenciado aí na sua casa para com sua família celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Eu quero orar com você agora, junte a sua família, junte aí uma mesinha com o suco de uva e o pão e vamos fazer uma oração neste momento para consagrarmos esses elementos ao Senhor. Oremos? Pai de amor, queremos te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja do Senhor, de celebrarmos a Santa Ceia, recordarmos o sacrifício do Senhor Jesus. Oramos agora consagrando esses elementos, o suco, o pão, e que o Senhor use para a tua glória, para que possamos juntos celebrar esse momento tão precioso da tua igreja, Senhor. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 26, nós lemos assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. É Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem esse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo prossegue falando que cada um deve avaliar a si mesmo, como está a sua vida, para que não participe dessa comunhão tão maravilhosa e tão significativa para nós como igreja, de uma forma que mais te prejudique. Então, eu quero dar esse tempinho para você aí em casa agora, com a família. Feche seus olhos, baixe tua cabeça, e se o Senhor trouxer, o Espírito Santo trouxer à tua mente algo que você queira pedir perdão, algo que tenha entristecido o teu coração, o coração de Deus, peça perdão aí agora, para que juntos a gente possa
participar desta comunhão, sem culpa, sem condenação, como Paulo orienta aqui. Então, nesse pequeno momento, vamos fechar os nossos olhos silenciosamente, vocês aí, as crianças, todos nós vamos ficar quietinhos agora, fechar os olhos e pedir perdão de qualquer coisa que o Senhor tenha trazido à tua mente. Peça perdão, receba o perdão de Deus, para que juntos possamos participar. Agradecemos pelo teu perdão, Senhor, recebemos o teu perdão com gratidão e queremos juntos participar desta comunhão maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Como diz o texto, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Em família, ou se você estiver sozinho, tome na tua mão o pão. E vamos dizer, em memória do Senhor Jesus, e vamos juntos comer o pão. Em memória do Senhor Jesus. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que vocês beberem, façam isso em memória de mim. Vamos dizer todos? Em memória do Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela comunhão com o Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção. E por juntos, como igreja, Senhor, neste momento tão precioso, celebrar a ceia do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por lembrar do teu sacrifício, o perdão dos nossos pecados e essa comunhão, Senhor, que não posso ver, mas pela fé. Imagino os meus irmãos em suas casas celebrando ao Senhor neste momento. E eu te louvo por isso, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o amor do Senhor no nosso coração, a nossa comunhão. E nós te agradecemos, Pai. Nos colocamos à tua disposição para aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor nos dá. Até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o ensino, a consolação do Espírito Santo estejam sobre cada um, sobre toda a igreja e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, tua casa seja cheia da presença de Deus. Amém.